falar sobre o 5º episódio dessa série, O Poder da Oração. E eu quero ler com você aqui o versículo 31, que diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los. Vou ler nessa outra versão aqui. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês, como se faz com trigo. Contudo, eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Quando você, porém, se converter, fortaleça os seus irmãos. Eu vou ler de novo, para ficar gravado no seu coração. Diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás pediu, repita comigo, pediu, para peneirar vocês como se faz com o trigo. Contudo, eu orei por você, repita comigo, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Quando, porém, vocês se converter, fortaleça os seus irmãos. Amém? Irmãos, eu quero expor o texto, explicar o texto, e nós vamos aplicar um pouco desse texto aqui para a nossa meditação nessa noite. Amém? Quando a gente olha Lucas capítulo 22, o versículo 31, você sabe que a Bíblia tem... Quantos evangelhos a Bíblia tem? Amém? 4 evangelhos. Os 4 evangelhos, dos 4, 3 são sinóticos. O que são evangelhos sinóticos? São evangelhos que na sua maioria se repetem. Eles servem como base um para o outro. Quando você estuda a história da igreja, você percebe que o primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos. O evangelho de Marcos serviu como base para que o evangelho de Mateus, de Lucas fosse escrito. E Lucas, você sabe que Lucas não foi um dos discípulos, um dos 12 discípulos, amém? Lucas foi alguém que começou a investigar toda a história que aconteceu com Jesus. Ele era médico. Lucas serviu o apóstolo Paulo. Há uma história que diz que Lucas serviu a Paulo como doutor dele. Há quem diga que Paulo tinha problema nas vistas. É por isso que ele escreve aos Gálatas dizendo: eu sei, Cate, ele diz assim, eu sei que o amor de vocês por mim são tanto, que se vocês pudessem, vocês me davam os olhos de vocês. Porque há uma história que diz que Paulo tinha problema na vista, e também problema de saúde. Então Lucas serviu como o médico particular de Paulo, e o Lucas, o doutor, se converteu. Eu quero declarar que mais doutores vão se converter no nosso tempo. Amém? E aí quando a gente começa a observar a passagem que nós lemos de Lucas capítulo 22, versículo 31, você se repara que nós estamos aqui no evento da última ceia, seu Jorge. A última ceia que Jesus fez com os discípulos. Ele reúne os 12 discípulos, ele come junto com eles e ele dá instruções claras de coisas que haveria de acontecer. Carlos, na última ceia, Jesus instituiu a ceia com o seu próprio corpo e o seu próprio sangue. Ele diz: quem come deste pão, quem toma deste cálice, vai fazer isso até a volta de Jesus, até que eu venha, melhor dizendo. Jesus, na última ceia, ele estabelece princípios para quem vai servir. Ele enaltece a nobreza do servir na última ceia. Mas olha que interessante, somente Lucas relata o versículo que nós acabamos de ler. Anderson, se você olhar em Mateus, Marcos e João, você não vai encontrar essa passagem que nós lemos. Lucas foi o único que relatou, dizendo que Jesus olhou para Simão e disse: Simão, Simão, Satanás pediu a sua vida para que ele pudesse peneirar você como peneira, como o trigo. E é interessante que quando a gente olha a riqueza dos detalhes, a beleza de que isso vai se tornando, a gente consegue imaginar a mesa farta de pão, de vinho, do cálice, os discípulos um reclinado no peito um do outro, alguém reclinado no peito de Jesus, e eu não sei se foi à parte ou se foi com os 12 discípulos. Presta atenção que isso é interessante.
Eu só sei que em algum momento da ceia, Jesus ele disse: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar vocês, peneirar os discípulos, como se faz com o trigo. Essa palavra pedir, Satanás pediu, no original, no sentido original, ela quer dizer: Satanás está reivindicando para peneirar você como se faz com trigo. Satanás está exigindo permissão para peneirar você. Lembra de Jó? Quando em Jó capítulo 1, Deus diz para Satanás: Satanás, tem visto meu servo Jó? Tem visto como ele anda reto e íntegro nos meus caminhos? E Jó diz assim, e Satanás diz: mas também, Senhor, ele tem de tudo. E aí ele pede permissão para tocar na vida de Jó. Lembra disso? A permissão que Satanás está querendo aqui, e que Jesus está confessando para Pedro, é justamente essa: para que Pedro fosse peneirado por Satanás. Pastor, o que isso tem a ver com oração? A gente vai chegar lá. Porque quando a gente olha a expressão peneirar, como se peneira o trigo, repita comigo, trigo. E eu vou confessar uma coisa para você: é muito ruim a gente ler uma coisa na Bíblia e não entender, não é verdade? Não é? Porque quando você olha, Eduarda, dizendo assim, Satanás pediu para te peneirar como peneirar trigo, você entendeu alguma coisa? Seja sincera. Ninguém entende o que é isso. Porque a gente tem que olhar o que é o peneirar o trigo no contexto. Porque todo mundo aqui sabe o que é uma plantação de trigo, sim? Amém? Ficou mais fácil. Quando você pega o peneirar o trigo, o peneirar é uma das últimas, Michel, uma das últimas fases que o trigo passa. Pensa comigo, tem uma plantação de trigo. Alguém vai lá e diz assim: olha, está na hora de colher o trigo, está na hora de recolher o trigo. Alguém vai lá e planta o trigo. Aí sabe qual que é o processo de se fazer correto? Eles amarram o trigo nos feixes, e a primeira etapa é colocar os feixes para secar. Eles colocam os feixes de trigo para secar, e eles espalham o trigo para secar. Depois do trigo, quando ele está seco, aí vem um outro processo, Júlio, que é o processo de malhar o trigo, Eduardo. A gente não chegou no peneirar ainda. Sabe o que é malhar o trigo? Malhar o trigo é quando alguém chega em cima do trigo e pisa em cima do trigo. Passa os bois, pisa, soca. Para quê? Porque o trigo precisa se soltar da folha, Carlos. Gabi, o grão precisa se soltar, Vicenzo, da palha. E aí depois que passa, alguém pisa em cima, Reginaldo, solta aquilo. Aí vem o terceiro procedimento, a terceira etapa, que é o joeirar o trigo. O que é o joeirar o trigo? É alguém quando pega o trigo e ele joga para cima. Por que ele joga para cima? Porque ao jogar para cima, o vento leva toda a palha. E o que cai? A semente do trigo. Só que ainda falta a última etapa, que é peneirar o trigo. Porque antes da semente ir para o celeiro, ficar guardada e depois alguém pegar e levar para fazer o pão, tem o peneirar. E sabe para que serve peneirar o trigo? É porque por mais que alguém joga o trigo e leva a palha que ficou quando alguém pisou, mesmo assim quando cai o trigo dentro do cesto, ainda cai sujeira, ainda cai coisas imundas dentro, junto com o trigo, pedra, pedregulho, sujeira. E aí sim vem a peneira, porque na peneira não fica nenhuma sujeira. A peneira fica somente o trigo. As pedras vão indo embora. Sabe, há um tempo atrás eu mexi lá no meu quintal, algumas pessoas foram me ajudar lá, foi prova, irmão, foi luta.
E sabe o que era a pior parte? É porque o terreno estava tão sujo que chegou uma hora que eu tive que comprar uma peneira. Só que o problema foi, eu não achava peneira aqui nesse país para comprar. Aí eu fui numa loja desses que vende coisa dos indianos assim, e eu olhei uma bacia desse tamanho assim que o pessoal pega para poder cozinhar, as mulheres cozinhar macarrão. Eu olhei uma bacia desse tamanho e eu pensei, bom, se a água desce e o macarrão fica aqui, vai dar certo. Levei aquele negócio para casa. Quando eu cheguei lá, meu irmão quase me enterrou com a peneira dentro do chão. Eu falei, não, mas vai dar certo, irmãos, e deu certo. Só que era tão fininho o negócio que a areia descia muito fina, porque quanto menor o buraquinho da peneira, mais criterioso é para se passar. O que Satanás, e o que Jesus está revelando para Pedro, dizendo, Pedro, eu tenho uma notícia para te dar. Satanás pediu para peneirar você. Como se faz com o? Consegue associar agora o que é peneirar? Consegue? Então, é como se Satanás tivesse pedindo permissão para peneirar a Pedro. É como se ele estivesse dizendo o seguinte, Senhor, Deus, olha, eu vim aqui como eu fui lá com Jó, e eu estou pedindo permissão para Pedro ser passado no último teste do crivo, para ver se ele ainda está em dia. Faz sentido para você? É como se Satanás estivesse pedindo para Deus, peneirar Pedro, para ver se Pedro desistia, largava, abandonava aquilo que Deus tinha colocado na mão. É como se Satanás estivesse pedindo para Pedro assim, para Deus o seguinte, Deus, me dá permissão para peneirar, para jogar ele de um lado e para o outro, para ver se ele desiste, para ver se ele cai, para ver se ele vai embora com a sujeira. E sabe o que foi a resposta de Deus, de Jesus? Jesus, quando está falando com Pedro, se você olhar para a sua Bíblia, no versículo 22, a Bíblia não diz que Jesus recusou o pedido de Satanás. A Bíblia diz que Jesus fez o que por Pedro? Orou por Pedro. A pergunta é, a oração de Jesus impediu que Satanás peneirasse Pedro? Não. Pedro passou o que ele passou. Pedro viveu o que ele viveu. Viveu um peneiramento de Satanás. Mas a palavra de Jesus foi muito clara, dizendo, eu vou orar, eu orei por você. E ele fala o motivo da oração. Bota o versículo para mim, por gentileza, o versículo que nós lemos. Ele diz assim, eu orei por você, para que a sua fé não desfalecesse. Eu orei, Pedro, eu orei por você, para que a sua fé não desfalecesse. Então, nessa noite, eu queria falar sobre o poder da oração, mas eu queria falar sobre o poder da oração intercessória. Amém? E aqui eu começo, depois dessa introdução, eu começo a falar para você. Se criou uma ideia na igreja Wesley, de que a oração de intercessão é para o grupo somente da intercessão. Se criou-se nos últimos anos, ainda mais na igreja brasileira, que o ministério das irmãs do coque era o ministério da oração, e que o ministério dos outros irmãos eram os demais. Se criou-se no intelecto da igreja, que a igreja separa um grupo específico para orar pelos demais, e os outros irmãos se identificam pelo grupo dos 6 horas. Sabe o que é o grupo dos 6 horas? É aquele irmão, 6 horas por mim, amém? Entendeu? 6 horas por mim? Está repreendido esse espírito aqui nessa noite. Porque a intercessão não é o ministério de alguns, a intercessão é o ministério de todos. Mas se criou no nosso meio que a intercessão é somente para algumas pessoas em que talvez falam um pouco melhor, ou ora um pouco mais alto, e eu falo para você, eu quero desmistificar isso. Não. A intercessão, olha para quem está do seu lado e diga para ela, a intercessão é para você.
E quando você percebe aquilo que Jesus fez, fica claro a intercessão de Jesus para com... Você está comigo aqui? Fica claro a intercessão de Jesus para com Pedro. Pastor, o que é a intercessão? A intercessão significa entrar em favor de alguém. A intercessão significa pedir por alguém. A intercessão significa se colocar entre duas partes. Quando você olha Jesus dizendo para Pedro assim: Pedro, eu tenho uma notícia boa ou uma ruim para te contar. Basicamente no texto está dizendo isso. Pedro, a notícia ruim é que Satanás vai peneirar você. Eu não sei se era essa notícia que você queria que eu te falasse, Pedro, mas ele vai peneirar você. Você vai passar pelo último crivo. Mas a notícia boa, Pedro, é que eu intercedi por você, eu orei por você, para que a sua fé não desfalecesse. Você percebe que Jesus ele está intercedendo, justamente se colocando entre Deus Pai e Pedro, justamente se colocando entre duas seções, porque o intercessor, e eu creio que tem pessoas aqui de todos os lados aqui agora, intercessor é aquele que anda entre seções, entre a seção do céu e a seção da terra. É aquele que anda entre o natural e o sobrenatural. É aquele que anda entre aquilo que Deus falou e aquilo que a terra está comunicando e vem comunicar para a terra dizendo: ó, Deus falou. Eu quero declarar que Deus vai levantar intercessores na sua vida, mas eu quero declarar que você vai ser intercessor na vida de alguém também. E olha que interessante, se a palavra intercessão significa estar entre seções, se colocar no lugar de alguém, e Jesus fez isso por Pedro. Quando eu olho, isso foi antes da cruz, mas quando eu olho depois da cruz, eu vejo o papel de Cristo, Wesley, justamente nessa posição até hoje. Então, se Jesus intercedeu por Pedro naquele momento, eu tenho uma boa notícia para te dar, meu irmão. Eu tenho uma boa notícia para dar para as irmãs aqui nessa noite e para os irmãos. Jesus está neste exato momento intercedendo pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos, pela sua vida, e dizendo: Satanás não toca em você. O princípio continua o mesmo. Gabi, a intercessão é alguém que se coloca na brecha. Repita comigo: brecha. A intercessão é alguém que se coloca na brecha entre Deus e alguém, entre Deus e o pecador, entre Deus e aquele que está fraco na fé. Eu achei interessante a oração no início do nosso culto, a Manu orando dizendo: Senhor, fortaleça aqueles que estão fracos na fé, porque existem pessoas que estão fracas na fé, irmãos. E deixa eu te falar uma coisa: confessar fraqueza é melhor do que confessar pecado, porque tem tanta gente que se acha tão fortão, mas que não vive na verdade o evangelho lá fora, a fé lá fora. Tem uma falsa máscara da fé aqui dentro, porque aqui dentro tudo é tão lindo, aqui dentro todo mundo quer ser super-homem. Mas é interessante, irmãos, porque eu aprendi isso com o pastor Israel: confesse uma fraqueza, mas não confesse o pecado. Confesse quando você estiver se sentindo angustiado, confesse. Confesse quando você estiver se sentindo para baixo, confesse. Confesse, mas não confesse o pecado. Não chegue a esse ponto de confessar o pecado. Porque se colocar na brecha é se colocar entre seções. Olha o que Ezequiel 22:30 diz. Eu gosto muito dessa expressão quando Deus diz em Ezequiel 22:30. Ezequiel 22:30. Diz assim: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e que se pusesse na brecha em diante de mim e em favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas eu não a encontrei. Deus está procurando neste exato momento pessoas que estão se colocando na brecha. Sabe para quê? Para orar por esse país, por essa cidade, para que essa cidade não se perca, para que essa cidade não se torne cada vez mais islâmica, mas para que essa cidade se torne cristã, no nome de Jesus. Os olhos de Deus estão varrendo Birmingham nessa noite, procurando alguém que se coloca na brecha, e que não aceita a miséria tomar conta dessa cidade.
Deus está com seus olhos varrendo, querendo encontrar uma família nessa noite, dizendo: Senhor, eis-me aqui. E eu posso dizer para você que nesse exato momento, Jesus está na brecha entre eu e o Pai, entre você e o Pai, intercedendo por aquilo que você precisa neste momento. Olha o que a palavra diz em Romanos 8,34. Romanos 8,34 diz: quem os condenará? Se foi Jesus Cristo que morreu, e é mais, Ele que ressuscitou, Ele que está à direita de Deus Pai, Ele faz o quê? Intercede por nós. Perceba, existe um sumo sacerdote agora, neste exato momento, que está intercedendo por mim e por você. Olha o que Hebreus 7,24 diz: no entanto, Jesus Cristo, que vive para sempre, tem um sacerdócio permanente, portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre intercedendo por nós. Deixa eu te contar uma notícia muito boa. Você lembra quando Estevão estava sendo apedrejado aos pés, em Atos capítulo 9, quando Saulo chegou e viu um jovem sendo apedrejado e era Estevão? Lembra disso? Sendo apedrejado, sendo morto. A Bíblia diz que quando Estevão olhou para o céu, ele viu os céus fechados? Não. Ele viu os céus abertos. E ele viu quem à direita de Deus? Jesus. E eu quero fazer essa conexão com Romanos 8. Jesus, nesse exato momento, está à destra de Deus, e Ele está neste exato momento intercedendo, se colocando na brecha entre eu e você, entre eu e Deus, entre você e Deus. E isso é interessante, irmãos. Agora, olha que legal, Reginaldo. Jesus está à direita de Deus Pai e Ele intercede por nós, sim ou não? A pergunta é: Jesus está lá implorando algo? Está implorando alguma coisa para Deus? Não. Ele está lá suplicando alguma coisa para Deus? Vou fazer igual na turma do Pititico, quando meu filho está assistindo. Não. Ele está lá dizendo: oh meu pai, ajuda esse menino aqui, pelo amor. Não. Quando a Bíblia diz que Jesus está intercedendo por nós, na verdade, Jesus está lá, vivo, assentado, à destra de Deus, e Ele está sustentando diante do Pai. Olha para mim, Ele está sustentando diante de Deus a minha e a sua posição como filhos de Deus. Ele está sustentando a minha e a sua posição diante de Deus. Perceba, presta atenção. Depois que você entregou sua vida para Jesus, depois que você se batizou, vida nova, amém? Nova criação. Aí eu pergunto para você: você depois desse dia, você pecou? Já pecou? Porque eu acredito aqui que todo mundo aqui já pecou depois, né? Certo? Porque a Bíblia diz que aquele que diz que nunca cometeu pecado já está pecando. Amém? Então todo mundo aqui, depois que entregou a vida para Jesus, mas pastor, eu não nasci de novo. Então, mas você ainda continua tendo uma carne, desejo, vontade, e às vezes a carne sua está mais forte que o espírito, às vezes. É por isso que nós fizemos esse jejum, para não matar ela, amém? Amém. Olha aí, o pessoal tudo matou a carne. Então você pecou. Só que a Bíblia diz que depois que você pecou, o Espírito te convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você chega para Deus e diz: Senhor, me perdoa. Vamos lá, me perdoa. Aí Deus olha assim, lá do céu, um olho dele piscando. Você errou, você pecou, agora eu vou acabar com você. Estou brincando, irmãos. Mas você pediu perdão a Deus. Aí entra o advogado, porque através da obra que Jesus realizou na cruz, você consegue ter remissão dos seus pecados. É por isso que a Bíblia diz que dos seus pecados não me lembrarei. Mas sabe o que olha uma capacidade que você, presta atenção que eu vou falar. O ser humano tem uma capacidade que Deus não tem.
que é, sabe qual? Lembrado do pecado que ficou para trás. Porque a Bíblia diz que Deus pega o seu pecado, o seu passado e joga onde? Mas tu vai lá e resgata o pecado. Ainda mais do irmão. Ainda mais quando o outro erra, tu faz questão de falar, olha lá, mas no passado tu falhou, mas tu também falhou. Tu também errou. Mas o mesmo sangue que está sobre a vida dele está sobre a minha. E o mesmo sangue que está sobre a minha vida está sobre a vida dele. É por isso que em 1 João, o apóstolo João, ele diz assim: se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos relembra de todo pecado? Vamos lá, igual no Pititico? Não. Nos justifica de todo pecado. Nos purifica de todo pecado. Então você pecou, você errou. Aí você chega diante de Deus: Deus, eu pequei, eu errei. Aí vem a obra redentora, Jesus Cristo intercedendo. Pai, está aqui. Eu paguei o preço. Vai, meu filho, está perdoado. Vai e não peques mais. É por isso que quando você está enfermo, enfermidade, quando você está doente, você chega diante de Deus e diz: Deus, eu oro para que eu seja curado agora. E aí Jesus está lá intercedendo: Pai, eu ganhei isso na cruz. Eu levei isso na cruz. Eu levei sobre o meu corpo todo tipo de miséria, todo tipo de câncer, de AIDS, de enfermidade, foi vencida na cruz, Pai. É por isso que quando você chega diante do Pai, está lá o seu advogado. É por isso que, olha que interessante esse texto, eu amo esse texto, 1 João 2,1. Eu vou fazer questão de esperar para nós passarmos aqui. 1 João 2,1 diz assim: meus escravos, meus filhos pródigos, não, meus filhinhos. Sabe quando, lembra, Patrícia, quando o Diogo era bem pequenininho, que você pegava ele no colo, aquele nenenzinho gordinho, bonitinho, meu filhinho, meu filhinho. Aí é o pai falando para você: meus filhinhos, escreva essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o juiz, o justo juiz. Agora, irmãos, presta atenção, isso me dá margem para ficar na vida do pecado? Vamos lá, igual o Pititico? Não, isso não me dá margem para ficar na prática do pecado. O apóstolo Paulo diz: por acaso vamos continuar pecando para que a graça de Deus aumente? Ele diz: de maneira nenhuma. A intercessão de Cristo é para quem se arrepende de verdade, alarga e alcança misericórdia. Então quando você olha, você percebe. Então a pergunta que fica aqui para nós caminharmos para o final é: se Jesus, meu presbítero, é o seu intercessor, por que nós precisamos interceder pela vida um dos outros? Daniel, se você tem Jesus como seu intercessor, por que você precisa interceder, vir para a igreja, se colocar na brecha pelo irmão? Por quê? Será que a intercessão de Jesus não é suficiente? Minha irmã, será que Jesus não é bom o suficiente? E eu vou dar para você 3 motivos bem rapidinho para que a gente interceda um pela vida dos outros. E o primeiro motivo já bastaria. Brasilista está aqui, brasilista. O primeiro é Francisca. Brasilista, o primeiro motivo já basta. Eu nem precisaria apresentar os outros 2, mas eu vou apresentar 3. Mas o primeiro é porque é uma instrução bíblica. E tudo que a Bíblia nos deixa como instrução, nós devemos, Michel, seguir. Olha o que Tiago diz em Tiago 5,16. Portanto, confesse seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros. Repita comigo: orem uns pelos outros, para serem curados, e a oração do justo é poderosa e eficaz. A 1 Timóteo 2,1, o apóstolo Paulo diz: antes de tudo, aqui fala de 3 tipos de oração. 3 tipos de oração. 1 Timóteo 2,1. Olha os 3 tipos de oração. Antes de tudo, peço que façam
súplicas. Repita comigo, súplicas. Peço que façam súplicas, orações de intercessão. Repita comigo, intercessão. E orações de ações de graça. Repita comigo, ações de graça. Por todos os homens. Você percebe a instrução? Não é por alguns. Não é só pelo pastor. Não é só pelas autoridades constituídas, irmão Cida. Mas é por todos os homens. Então você percebe que a instrução é muito clara. Eu peço que vocês façam orações de súplica, orações, intercessões e orações de ações de graças. Você percebe? A intercessão, se colocar, lembra? Se colocar onde? Na brecha. É uma instrução bíblica, Elias. É uma ordenança da parte do apóstolo Paulo para a igreja, para mim e para você. E aí quando a gente olha essa instrução, a gente começa a se preocupar, a olhar para o nosso irmão com outros olhos, porque entra o segundo motivo porque você precisa e deve interceder pela vida dessa pessoa que está do seu lado aí, que é justamente a intercessão demonstra uma expressão do amor de Deus para com o outro. Irmãos, eu estava passando ontem numa rua com a minha esposa, e tinha um morador de rua, e as pessoas passavam, e estava o cabra lá jogado, dormindo, e eu falei uma coisa para ela, e eu fiquei pensando naquilo depois. Eu disse, quando foi que nós acostumamos a olhar outro ser humano jogado no chão, e não a se preocupar mais com ele? E assim também é na igreja. Quando foi que nós deixamos de se preocupar uns com os outros? Quando foi? Quando foi que nós começamos a nos alegrar quando alguém cai no nosso meio, quando algum pastor adultera? Quando foi que nós começamos a fazer isso? Não deveria ser normal nós olharmos e dizer, o pastor adulterou, e nós ficarmos felizes com isso. Isso não deve ser o sentimento da igreja. Nós precisamos nos colocar na brecha por essa pessoa e orar por ele. Não era para ser normal, Vitinhos, nós olharmos para igrejas usando e fazendo as pessoas como elas bem entendem, pessoas sendo escravizadas por Satanás, famílias se acabando porque deram legalidade para Satanás, e nós olhamos isso com naturalidade. Não é normal, irmãos. Nós precisamos olhar e nos posicionar na brecha com isso. Não é normal, você não pode olhar para dentro da sua casa e ver sua casa se acabar e não se posicionar em oração. Não é normal. Não é normal você olhar para um amigo seu, uma amiga sua, e a sua amiga e o seu amigo dizer, rapaz, eu estou entregando a minha vida para os pecados, para os desejos. Não é normal, você precisa entrar em luta, em oração por essa pessoa. Eu sei que se fosse a chave do carro, a chave da moto aqui, alguns ficariam mais felizes, amém? Mas essa é a palavra que está queimando no meu coração nessa noite, amém, irmãos? Nós precisamos fazer como o bom samaritano, olhar para aquele homem que está caído, olhar para o nosso vizinho que está caído, e não chutar ele para dentro do buraco, mas estender a mão. Você não precisa ser um líder para fazer isso, você não precisa ser um pastor para fazer isso, você não precisa ser um presbítero para fazer isso, porque eles sabem que essa deve ser a nossa função. Mas você, como filho de Deus, não pode se acostumar a olhar para outro filho de Deus e ver esse filho de Deus caindo. Eu falei isso esses dias para alguém, num aconselhamento de casamento, e disse, você não pode olhar para essa mulher sua, para esse bem precioso que Deus te deu. Eu não posso olhar para minha esposa como simplesmente a minha esposa. Eu tenho que, antes de olhar para ela como a minha esposa, eu tenho que olhar para ela primeiro como filha de Deus. Sabe por quê? Antes de você pensar, ousar em falar algo com ela, você está falando com uma filha de Deus. Antes de você gritar com o seu marido, lembra? Primeiro ele é um filho de Deus. Então, irmãos, o segundo motivo é porque a intercessão é uma expressão do amor de Deus para com o outro. E eu finalizo aqui dizendo que nós estamos, antes de voltar para o texto, que
nós, quando intercedemos um pela vida dos outros, repita comigo aqui para você não dormir, nós estamos, repita comigo, cooperando. Quando nós estamos, Julisa, intercedendo, nós estamos cooperando. Sabe com quem? Jéssica, com Cristo. Eu não estou dizendo que você está fazendo o trabalho para Cristo. Eu não estou falando que você está ajudando a Cristo. Eu estou dizendo que você está cooperando com Ele. Quando você se coloca na brecha por alguém, você está cooperando com o trabalho de Cristo, de intercessão pela vida daquela pessoa. Você está ajudando aquela pessoa a se reestabelecer na vida dela. Agora, pega a sua Bíblia novamente, em Lucas 22, um texto que nós lemos, e perceba comigo que Jesus, Ele não impediu Satanás de peneirar Pedro como peneira o trigo, de provar, de trazer a pressão para ele. Mas ele orou fortalecendo a fé. Lucato, sabe por que Jesus orou intercedendo para Jesus, para o Pai? Jesus intercedeu para o Pai, orando para que a fé de Pedro fosse fortalecida. Porque se Jesus não orasse pela fé de Pedro, para que a fé fosse mantida, Jesus perderia Pedro. Ou seja, se Pedro perde a fé, Jesus perde Pedro. Vou repetir. Se Pedro perdesse a fé, Jesus perderia Pedro. Sabe o que eu posso falar para você nesse momento de pressão que você está passando, talvez, momento de dificuldade? Você pode perder alguns amigos indo embora. Você pode perder alguns recursos, algumas aplicações na bolsa, mas eu quero dar um conselho para você: não perca a fé. Porque se você perder a fé, Deus te perde. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então você percebe que a primeira lição, olhando para Pedro, olhando para isso, é que a intercessão, ela traz forças espirituais. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não imagina, você não pode imaginar, mas essa semana teve gente orando por você. Você não imagina, mas sabe a vontade que você estava de desistir e essa vontade passou? Talvez tinha alguém intercedendo por você naquele momento. E sabe o que é o mais interessante? Você nem sabe disso. Sabe aquela vontade de chutar o pau da bandeira? De fechar a casa, de ir embora? Eu lembro quando eu era pequena, minha mãe usava uma expressão. Ela dizia assim: essa casa parece que vai viajar. Essa pia parece que vai viajar. Eu estou com vontade de pegar minhas coisas e ir embora. Ela, nos momentos de angústia, dizia: sabe esse momento aí que você está com vontade de largar tudo e ir embora? Você não sabe, mas o Espírito Santo mandou que alguém orasse por você naquele momento. O Espírito Santo incomodou para que alguém levantasse de madrugada, colocasse o joelho no chão, ficasse de pé, orasse no ônibus, orasse na rua, Tiago, mas colocou o seu nome diante de Deus. E sabe o que é o mais interessante? As orações foram atendidas, a força, o fortalecimento chegou para a sua vida. Olha comigo, presta atenção. A fé, ela é algo natural ou sobrenatural? Responde para mim, é natural ou sobrenatural?
Então você percebe que Jesus poderia ter chamado Pedro e dito assim: Pedrinho do meu coração, Satanás pediu para que peneirasse você como peneira o trigo. Eu vou pegar você, meu filho, vem cá, eu vou esconder você aqui agora, neste lugar. Eu vou colocar você aqui no spa para você ser cuidado. Eu vou colocar você aqui para você descansar. Mas sabe o que Deus está dizendo para você? Você não precisa de um spa para você se relaxar. Porque o cuidado e o descanso que você precisa não é do seu corpo físico. É o descanso que você só encontra em Jesus Cristo. É ruim o descanso no spa? Não, é claro que não. É ruim o descanso numa cadeira de massagem? Não. Mas tem pessoas aqui dentro que não precisam de um descanso físico, precisam de um descanso na alma. E esse só Jesus dá. Jesus disse: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vos... Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, e o meu fardo, que é leve. Jesus poderia ter tratado Pedro com subterfúgios naturais, mas não. Ele disse assim: Pedrão, do meu coração, eu vou orar para que você não desfaleça na fé. Pedro, eu não tenho aqui uma vara mágica, eu não tenho aqui algo para poder te dar, mas olha, irmãos, olha que interessante, Jesus está se colocando na brecha para que alguém não morra espiritualmente. Sabe qual que é o seu papel aqui nessa igreja? Não é simplesmente pegar uma pedra e tacar naquilo que está dando errado, é você colocar o seu joelhinho no chão e orar para dar certo. Porque de crítico nós já temos um monte. Porque de gente que fala asneira já tem um monte. Eu não preciso de gente para chegar para mim e dizer: pastor, eu acho que não sei o que, eu acho que não é assim. Então coloca o seu joelho no chão e vai orar, irmão. Ora para Deus mudar essa situação. Ai, pastor, eu acho que a igreja é tão fria. Então ora para Deus mudar a nossa realidade. Mas começa por você abrindo a boca então. Ai, pastor, eu acho que a igreja não deveria ser assim, porque na minha igreja, porque eu vejo que é assim, Irmão, bota o joelho no chão e vai orar. Deixa eu te dar um conselho para a sua semana, aqui agora. Menos murmuração e mais intercessão. Porque se você está tendo tempo para murmurar, é porque você não está orando. Tem gente que diz: eu não oro porque eu não tenho tempo, mas você manda a boquinha, os outros aí, manda a boca para outro, fala mal do outro, fica vigiando a vida do outro, para onde o outro está indo, o outro está fazendo, dos problemas da igreja. De problema de igreja eu sei, eu nasci igreja, eu sei um monte de problema que tem, eu posso te contar um monte, vamos marcar um chá da tarde, eu te conto todos eles. Mas eu quero saber quando que nós vamos marcar um dia para nós chegarmos aqui mais cedo e orar, interceder, se colocar na brecha, se colocar como Jesus se colocou diante de Pedro. Porque, irmãos, não é com recursos naturais que nós vamos mudar a nossa situação dessa igreja. Não é com os recursos naturais que nós vamos ganhar essa cidade para Jesus. É com recursos sobrenaturais. Ore. Ai, pastor, estou te achando tão xoxo. Ora para que Deus fortaleça a minha fé. Para que a minha fé não se desvaneça. Ai, pastor, eu acho que o louvor está tão... Então ora. Ai, pastor, eu acho que o Kids deveria ser melhor. Então ora pelo Kids. Vamos orar, irmão. Você foram um mês, 5 semanas falando de oração, e teve gente que não orou, teve gente que deu desculpa. Porque eu não concordo que o jejum tem que ser promovido assim, e estabelecer uma regra. Satanás está roubando a sua consciência nisso. E você quer saber como é que a sua carne está mais forte do que o seu espírito? É quando nesse momento dos 21 dias você fala assim: eu não preciso seguir esses 21 dias, eu jejuo quando eu quiser. Sabe uma coisa que vai acontecer? Não vai jejuar. Sabe por quê? A carne está dominando você. Se você não consegue seguir uma instrução do seu pastor, na igreja que você serve, na igreja que você frequenta, você não vai levantar numa segunda-feira: nada para fazer, vou jejuar. Tu não vai. A tua carne não quer. Tu não vai. Não, eu faço quando eu quiser. Sabe o que você vai fazer quando você quiser? É quando você perceber que você se entregou às paixões da sua carne e Satanás tem um domínio sobre você. Aí tu vai ver. Eu acho que esse negócio de jejum é besteira. Então, tá bom.
Quando a gente olha que interessante, se colocando na brecha, Jesus se colocando na brecha para fortalecimento espiritual. Repita comigo: eu quero ser um Epáfras na vida de alguém. Vamos ler Colossenses 4,12 para você entender o que é Epáfras. Colossenses 4,12 diz: pastor, tá calor, né? Eu achei que ia ser mais relax hoje. Nem estava no meu script falar essas coisas, mas eu não aguento. Colossenses 4,2 diz: Epáfras, que é um de vocês, servo de Jesus Cristo, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração. Repita comigo: oração. Repita comigo: batalhando. Para que, como pessoas maduras, plenamente convictas, continuem firmes em toda boa vontade. Irmãos, é muito bom, Tiago, é muito bom ter pessoas batalhando em oração por nossas vidas. Mas é melhor ainda quando eu me torno um Epáfras na vida de alguém. Deixa eu perguntar para você: você está sendo Epáfras na vida de quem? Tu está sendo alguém de oração na vida de quem? Porque você percebe que a oração e o empenho na oração, ela precisa ser, irmãos, dedicação, constância, perseverança, e muitas das vezes isso, meu presbítero Douglas, se torna uma batalha. Sabe por que batalha? Porque a tua carne não quer orar. Sabe por quê? Porque a tua carne não quer se colocar na brecha. Olha o que é que o versículo 39 de Lucas 22, eu estava lendo isso em casa hoje, e isso mexeu muito comigo. Versículo 39 de Lucas 22. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, com seus discípulos que seguiam. E chegando ao lugar, eles lhe disse: orem, para que vocês não caiam em tentação. Se apega à primeira parte do versículo. Como de costume. Tu acha que Jesus ia para o Monte das Oliveiras para comer azeitona? Tu acha, Julisa, que Jesus ia para o Monte das Oliveiras para poder tirar selfie com as folhas, com as árvores? O que ele ia fazer no Monte das Oliveiras, irmão? Como de costume. Mas o mais interessante não é isso, irmãos. Oh, glória a Deus. Olha o versículo 44 da sua Bíblia. Depois que ele suou gotas de... Antes dele suar a gota de sangue, ele ora dizendo: Pai, afasta de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua. Olha o 44. Contudo se levantou... Não, o 44. Estando angustiado. Você já orou angustiado? Já sentou, ajoelhou, sem saber o que orar? Aí Jesus orou angustiado, e tu diz para mim que tu nunca está angustiado. Aí tu é o quarto homem da fornalha. Ele orou ainda mais intensamente. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Jesus está lá no Monte das Oliveiras como de costume. Era um homem de oração. Um homem que orava na madrugada. Um homem que orava no monte. Aí tem um monte de gente que vem criticar: não, porque a oração no monte não precisa disso. Eu sei que a oração no monte não precisa, mas o que tem a ver alguém criticar alguém que vai orar no monte? Jesus orava no monte. Jesus separava tempo para orar, oração no monte. Aí tu vem dizer que oração no monte não pode. Por que não pode? A Bíblia diz em Mateus 6, fecha a porta do teu quarto, mas proíbe em algum momento orar no monte? Eu acho que não. Aí, o que a Bíblia está dizendo? Como de costume orava, como de costume ele orava. Aí quando ele estava angustiado, ele não parou na angústia, ele orou ainda mais intensamente. Sabe quando você está com vontade talvez de parar e desistir, mas é aí que você dá um cala-boca em Satanás, dizendo: Satanás, eu vou gritar mais alto agora. Satanás, você estava falando baixinho, eu vou gritar para todo mundo ouvir. Satanás, se você estava achando que você vai me calar, e aí ele começa a orar mais intensamente. E aí ele transpira gotas de sangue. Então, você percebe
Você percebe que Epáfras era alguém que se colocava na batalha e na oração pela vida dos irmãos. Ele estava tendo compaixão por a vida daqueles que estavam passando dificuldade. Nós precisamos ser essas pessoas que temos percepção espiritual, irmãos, de olhar alguém que está passando uma dificuldade e colocar o joelho no chão por essa pessoa. Eu quero dizer para você nos próximos dias, o Espírito vai te incomodar trazendo o nome de pessoas no seu coração. O Espírito Santo vai trazer nomes, vai soprar nomes na sua mente, vai soprar nomes no seu coração, vai soprar nomes de ministério, vai soprar nomes de pessoas, nomes de autoridades espirituais, vai trazer nomes para você, você vai orar e você vai ver a mão de Deus agindo na vida dessa pessoa. Você crê nisso? Você vai ser, Juliz, uma Epáfras na vida de alguém. Pessoas vão ser levantadas através da vida de oração que você está tendo. Sabe o que é o mais interessante? Você vai começar a perceber dentro da sua casa, não vai ser longe não, vai começar a perceber dentro da sua casa, pessoas que precisam de oração. Deus está dizendo no meu coração, tem pessoas que estão dormindo na mesma cama que o cônjuge, e não percebeu que aquela pessoa precisa de oração. Você precisa chegar em casa hoje, colocar a mão na cabeça da sua mulher e orar por ela. Você precisa colocar a mão sobre o seu esposo hoje e orar pela vida dele. Nós precisamos estar sensíveis ao Espírito, irmãos. Nós precisamos nos colocar nessa brecha da intercessão. Olhando para Pedro, nós entendemos e nós vemos, irmãos, o segundo princípio aplicado naquilo que nós lemos aqui. Nós não devemos desprezar os fracos na fé. Nós não devemos desprezar as pessoas que foram atingidas por Satanás. Presta atenção. Quando Pedro e Jesus tiveram essa conversa, foi antes ou depois da cruz? Antes da cruz. Depois da cruz, depois que Jesus venceu o Satanás, despojou o Satanás, a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, mas ele não nos toca. Só que tem pessoas que subestimam a Satanás. Tem pessoas que dão liberdade a Satanás. Tem pessoas que passam por provações e ficam fracos na fé. O apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 14, ele diz para nós olharmos e observarmos aqueles que são fracos na fé. Ele chegou ao ponto de dizer que se nós olharmos um fraco na fé e formos comer algo perto dele que vai escandalizar ele, é melhor que nós não comemos, para não escandalizar os fracos na fé, Luiz, para não escandalizar aqueles que estão começando na fé, para não escandalizar aqueles que estão passando pressão por todos os lados, estão perdendo aos poucos a sua fé. Então, quando a gente olha para Jesus falando com Pedro, olha para mim que eu estou finalizando. Quando Jesus fala com Pedro, ele sabia que poucos momentos depois, o Pedro da história, ele ia negar Jesus. Porque Pedro diz assim: Senhor, eu estou com você, eu estou contigo, cara. Jesus: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. 3 vezes tu me negarás. Negou ou não negou? Satanás estava peneirando Pedro. É por isso que quando Jesus ressuscita, ele diz assim: meu amor, avisa aos discípulos que eu estou aqui, aos discípulos, e avisa a Pedro. Jesus poderia ter dito assim: avisa aos discípulos lá que eu cheguei, avisa todo mundo incluiria Pedro, sim ou não? Mas ele faz questão de falar assim: avise aos discípulos e a Pedro. E ele chega para Pedro e diz: seu Jorge, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Olha que constrangimento. Nós jogamos fora as pessoas que erram. Jesus chama para o ministério alguém que negou ele.
nós não deveríamos jogar ninguém fora. A igreja dos nossos pais jogaram as pessoas fora porque não usavam calça, as mulheres usavam calça social. A igreja dos nossos pais jogaram os homens fora porque usavam barba. Pelo amor de Deus, o que é isso? Desprezamos as pessoas, jogamos as pessoas fora porque podia barba aqui, mas não podia barba aqui. Olha o que Jesus está falando. Jesus está olhando para alguém que negou o nome dele, para alguém que disse: eu não conheço esse homem. Oh, mas tu anda igual a ele, tu se veste igual a ele. Não, eu não conheço ele. Satanás peneirando Pedro. É por isso que nós não devemos ignorar os fracos na fé, nem aqueles que foram atingidos por Satanás. Sabe por quê? Porque quem está caído hoje pode ser uma pedra amanhã, pode ser alguém que Deus vai levantar para uma geração amanhã. Alguém que está caído hoje pode se tornar o futuro Pedro de amanhã. Alguém que está na droga hoje pode ser o Pedro de amanhã. Alguém que está na prostituição hoje pode ser o Pedro de amanhã. Alguém que está vendido lá fora pode ser o Pedro de amanhã. O Pedro de amanhã pode ser você, irmão. Que Deus pode levantar como pai de igrejas, pessoas que vão abrir igrejas. Nós não devemos. Aí, olha que interessante, irmãos. Olha que interessante quando a gente olha para Jesus, na perspectiva de Jesus, olhando para Pedro, como alguém que iria ser peneirado, intercedendo por ele. E é nessa posição que eu e você precisamos estar, intercedendo por aqueles que estão fracos, não tacando pedra, não julgando, não dizendo, apontando: aí, tá vendo? É por isso. Aí a pessoa está passando uma... Irmão, vai por mim, eu nasci em igreja, eu não falo isso com ego não, eu falo isso porque eu sei. As pessoas na igreja, quando vê umas outras pessoas passando dificuldade, já começa a pensar: qual que foi o pecado que ele cometeu, hein? Mas será que ele traiu a mulher? Será que ele... Meu Deus do céu, não é possível. Aí, está na hora da ceia, o irmão, em vez de olhar para o pão dele, para o cálice dele, está olhando aqui, ó. Aquele lá não pegou, tá vendo? Aí não pegou a ceia, mas vai cantar no sábado que vem. Aquele diácono lá não pegou a ceia, mas ele está lá, olha. Irmão, deixa eu te falar uma coisa para você. Tu tem quantas vidas para cuidar? Só uma. Vamos cuidar da nossa, porque cuidar de uma está difícil. Para não cuidar dos outros, vai ficar mais difícil ainda. Ao invés de nós ficarmos analisando assim, quem foi que errou, quem foi que pecou, vamos orar por essa pessoa, vamos interceder por ela. Olha o que Romanos 8:26 diz. Rapaz, quem botou essa daqui, eu vou dar um beijo. Tá geladinha. Olha só, eu vou até quebrar a ética. Oh, glória a Deus. Romanos 8:26. O Espírito nos ajuda em nossa... Aí tem alguém aqui que é Superman, que nunca vai se sentir fraco? Tem alguém aqui? Em nossa fraqueza. Pois não sabemos nem como orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu te dar essa instrução bíblica. Quando você estiver angustiado, você ajoelhar na cama lá para orar, no seu sofá, e você talvez fazer como eu já fiz muitas vezes, ir para o escritório, ir para o banheiro da minha empresa que eu trabalhava, ajoelhar no chão do banheiro escondido para as pessoas não me verem. O Espírito Santo está lá intercedendo por você quando você não tem palavras. Sabe aquela vontade só de chorar, aquela vontade da alma gritar e angustiada? O Espírito Santo está lá intercedendo por você. Mas deixa eu te contar uma outra boa notícia. O Espírito Santo vai usar a sua vida para interceder por uma outra pessoa, que você não conversou com ela, não sabe da raiz do problema, mas o Espírito vai interceder através de você pela vida dessa pessoa.
Sabe, irmãos, eu acho uma frase tão bonita, né, que é uma frase de coach, que essa frase diz assim: não, águia tem que andar com... Aí eu vou fazer uma pergunta para tu. As águias querem andar com tu? As águias querem andar com você? Porque se águia só anda com águia, se águia só anda com águia, as águias querem andar com você? Você é águia? Jesus andou só com águia? Perceba, esse exemplo não é bíblico dentro de uma comunidade, porque eu estou falando para nós nos misturarmos com ímpios e pecadores, para nós comermos o farelo do porco que está lá? Não. Mas o águia anda com águia, te coloca numa posição de soberba, espiritualmente, porque você não vai se compadecer de quem pecou e de quem falhou. E a nossa função aqui, irmão, presta atenção, se Jesus está intercedendo por essa pessoa, o meu papel aqui não é atrapalhar o papel de Jesus, é ajudar, é cooperar com Ele, é olhar para alguém com compaixão. Então, quando a gente fala, os coaches dizem, não, é águia andando com águia, é só a nata andando com nata. Mas quando eu percebo Jesus olhando para Pedro. Pedro não era uma águia naquele momento. Pedro era alguém que estava com medo e que ia negar Jesus. Pedro seria alguém que iria fracassar negando Jesus, mas que depois Jesus iria restaurá-lo. Então, olha que interessante, eu estou falando isso por quê? Porque se prepare para Deus te conectar com pessoas fracas na fé, também. Vai te conectar com... É muito bom, nós ouvimos e é bíblico. Não, você tem que andar com quem está com a fé animada. Você tem que andar com quem está com a fé lá em cima. Mas presta atenção, Deus vai te colocar para você ser essa pessoa na vida de alguém. Alguém olhar e dizer assim, eu estou andando com a Jaqueline porque ela está com a fé lá em cima. Deus vai te colocar lá para ser essa direção na vida de quem está fraco na fé. É muito lindo nós falamos, não, você tem que se conectar só com quem está com a fé top, só com quem está forte na fé. Não, Deus vai te conectar também. Vai te conectar com pessoas que estão fortes na fé, mas Deus vai te conectar também com pessoas que estão fracas na fé. Sabe para quê? Para você segurar a mão delas e não soltá-las. Eu tenho uma frase que eu digo quando uma pessoa, normalmente às vezes quando erra, eu sempre digo essas frases para as pessoas, e eu digo para elas assim: aqui ninguém solta a mão de ninguém, a não ser que você queira. Se a pessoa quiser largar minha mão, eu vou largar. Agora eu não largo a mão de quem pecou, irmão. E aquele que está de pé, cuidado para não cair. Nós precisamos ter amor. Essa é a igreja, irmãos, que Cristo olha para nós e deseja que nós sejamos. A igreja do amor. A igreja do amor. Algumas pessoas, elas subestimam Satanás, dando legalidade para elas. Aí alguém diz assim, não, mas a obra da cruz está lá, foi consumada, eu vou viver a minha vida de qualquer jeito. Satanás vai te pegar. Pastor, está jogando praga, está profetizando maldição. Não, estou falando uma realidade bíblica. Satanás vai tocar na sua vida, porque você está dando legalidade para ele. A Bíblia diz que em João, capítulo 10, versículo 10, diz que Satanás, o ladrão, vem para... 1 Pedro 5,8 diz que Satanás está doido para devorar quem está distraído espiritualmente. Está doido para destruir quem está distraído espiritualmente. Em Efésios 6,11 diz que Satanás arma ciladas para derrubar o crente. Em 2 Coríntios 2,11 diz que Satanás, ele quer alcançar vantagem sobre nós, e que nós, como igreja, não podemos ignorar os seus planos malignos.
2 Coríntios 11:3 diz que Satanás quer corromper a mente e afastar a nossa mente da simplicidade de Cristo. Anda de qualquer jeito para tu ver. Anda de qualquer maneira para tu ver. Se Satanás não alcança vantagem sobre você. Sai falando mal das pessoas por trás, se Satanás não vai alcançar vantagem sobre você. Sai criando contenda por trás, para ver se Satanás não vai alcançar vantagem sobre você. Sai criando panelas, sai criando estratégias, sai criando situações e facções, como a palavra diz, que o apóstolo Paulo diz, para ver se Satanás não arrebata o teu coração. É por isso que nós precisamos, irmãos, olhar para a vida do próximo, olhar para a vida do irmão que está do nosso lado, e até para Deus blindar e guardar o coração dele, nós temos que orar. Ao invés de tu dizer assim, esse daí daqui a pouco vai cair, ora por ele, ora por ela. Em vez de tu dizer assim, essa daqui é problema, essa daqui eu já sei, já é problema, ao invés de você dizer assim, vamos orar. A intercessão não pode ser ignorada por quem passa por dificuldade e por problema. A intercessão é um fortalecimento espiritual. E a oração intercessória, ela tem o poder de mudar ambientes. Eu falei isso daqui a uns cultos atrás, mas eu quero relembrar você. A igreja intercedia por Pedro quando Pedro estava preso. Esse mesmo Pedro, quando Pedro estava preso, a igreja intercedia por ele. O anjo veio, tirou as correntes de Pedro, e a igreja viu a manifestação da oração em evidência. Eles viram aos olhos nus acontecer aquilo pelo qual eles estavam intercedendo. A regra é muito simples. Se nós queremos mudar o ambiente da nossa comunidade de fé, da nossa igreja, nós precisamos orar e interceder. Se nós queremos ver um avivamento acontecer aqui, nessa cidade, primeiro, que seja a começar por mim, e segundo, nós precisamos orar, porque através da oração, nós vamos mudar a realidade dessa nação. Através da intercessão você vai mudar a realidade da sua família. Através da intercessão você vai orar, você vai mudar a realidade do seu casamento. Através da intercessão você vai mudar a realidade pelo qual você está passando hoje. E eu quero profetizar com você antes de finalizar o culto. Ambientes vão ser mudados, histórias vão ser mudadas através de um espírito de intercessão que está começando na sua vida hoje. Você fica de pé comigo no nome de Jesus? Será que você pode fechar os seus olhos?